Olá pessoal, bom dia. Aqui é a professora Daniela de Matemática. Estamos de volta aí, hoje é sexta-feira, né? Temos uma aula e vamos falar aí dos conjuntos dos números irracionais, porque eu fiquei de deixar uma atividade para vocês lá no Clipe Escola, mas eu tive um probleminha no meu computador e aí eu não consegui fazer a tempo, tá? O exercício lá no Word, aí não teve como eu colocar, tá bom? Então hoje a gente vai falar aí de um conjunto novo de números e na próxima aula, se tudo der certo, para a próxima aula vai ter atividade para vocês lá, ok? Bom, nós falamos até agora, né, dos números naturais e falamos dos números inteiros e falamos também dos racionais. Não é isso? Falamos que os naturais está contido em Z, né? O conjunto dos números naturais está contido em Z. Então, os naturais está contido em Z, não, em Z inteiros, que está contido em racionais, ok? Ou seja, todos esses dois conjuntos de números estão dentro do conjunto dos números racionais, tá? Nós vimos até a aula retrasada aí, não foi? Então, agora a gente vai falar do conjunto dos números irracionais, representado aí por este símbolo, que parece uma letra I, tá? Esses são os números muito interessantes. A gente vai dar uma aprofundada aí neles. Então, vamos lá. Vimos que os números naturais e os números inteiros surgiram da necessidade humana de contar. No entanto, quando havia necessidade de realizar medições, como comprimento, massa ou massa, percebeu-se que, na maioria dos casos, dificilmente a medida obtida poderia ser expressa por um número inteiro. Pois a unidade considerada não cabia nessa medida, em um número exato de vezes. Dessa maneira, foi necessário estabelecer outro tipo de número, os números racionais. Então, ó, deixa eu terminar aqui. Que podem ser escritos na forma de A sobre B, com B diferente de zero. Então, os racionais nasceram da necessidade das medidas, né? Que a gente vai fazer uma medição do tamanho, sei lá, de uma árvore, né? Ela não vai ter um tamanho exato, 2 metros, 3 metros. Ela vai ter tamanho quebrado, 3, não sei quantos metros, né? E esses números poderiam ser escritos, podem, né? Ser escritos na forma de fração, tá? Então, foi daí que nasceu essa necessidade. Quando o homem começou a medir as coisas, ele viu a necessidade de criar e de ter esse outro tipo de número, né? Em seus estudos, os pitagóricos descobriram que a medida da diagonal, presta atenção nisso aí, a medida da diagonal de um quadrado, cujo lado mede
uma unidade poderia ser expressa por um número racional. Ou seja, não existem números inteiros A e B que podem ser escritos na forma A sobre B para expressar essa medida. Então, quando os pitagóricos são os matemáticos que seguiam, né, a filosofia de Pitágoras, tá? Que é olhar a matemática pelo lado das ciências naturais, né, e filosóficas. Não só ficar ali com aquela cabeça fechada de ficar fazendo continho, né? Ele tinha uma outra visão da matemática. Então, ele trouxe aí esse pensamento, né? E aí, até hoje você tem matemáticos que ficam pensando nisso aí, nessas relações, né? Da matemática com a natureza. É claro que hoje, todo 100% dos matemáticos seguem os matemáticos antigos, né? Que é Pitágoras, Leonardo da Vinci e muitos outros. Enfim, a que conclusão que eles chegaram? Que se você pegar a diagonal de um quadrado, cujo lado mede uma unidade, não podia ser expressa por um número racional. Ou seja, não existe número inteiro A e B que pode ser escrito na forma A sobre B para expressar essa medida. Aí lascou tudo, porque eles já tinham pensado aí em 3 tipos de números, mas a realidade, né, a natureza trazia outras questões. Então, essa descoberta causou grande espanto e esses estudiosos que acreditavam em tudo, que tudo dependia dos números inteiros. Naquela época, quem ficava descobrindo essas coisas, né, era criticado, porque, né, causava muito espanto nas pessoas que acreditavam que só existiam esses tipos de números aí. Então, para expressar medidas como essa, foi necessário estabelecer um novo tipo de número, os números irracionais, que significa número não racional. Veja, por exemplo, o cálculo de 357 dividido por 999 e raiz de 3, utilizando um computador. Gente, por que tem que utilizar um computador? Porque a gente, para fazer esse cálculo aqui, a gente ia demorar demais, né? E também são muitas casas decimais. Vamos lá. 357 dividido por 999 vai dar 0,357, 357, 357 infinitamente, tá? Então, o computador, ele traz para você aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, todo dia esses motoqueiros aqui, enchendo a paciência. Então, ó, né? Isso aqui é infinito, não acaba não, ó, tá bom? Então, no cálculo de 357 dividido por 999, nós que os algarismos 3, 5 e 7 do resultado obtido se repetem infinitamente, de acordo com um padrão. Então, nesse caso aqui, a gente tem um padrão. Assim, dizemos que o número 0,357 é uma dízima periódica. Portanto, um número racional, né? Agora, a raiz de 3 não obedece essa regrinha aí dos racionais.
Então, a gente tem lá, ó, raiz de 3. Ele é um número que, depois da vírgula, não existe uma periodicidade. Ó, a gente tem 7, 3, 2, 0, 5, 0, 8, 0, 7, 5, 6, 8, 8, 7. Tá vendo que não se repete? Não tem. Repete uma vez, mas não volta a repetir, tá vendo? Ele não tem uma periodicidade em momento nenhum, tá? Só um computador mesmo, para mostrar pra gente esse tanto de casas aqui. Tá? As calculadoras são limitadas, se eu não me engano, até 8 casas depois da vírgula. Então, o resultado obtido no cálculo de raiz de 3 também é um número que possui infinitas casas decimais. No entanto, as casas decimais desse número não se repetem de acordo com um padrão. Ou seja, não é uma dízima periódica. Essa é uma característica dos números irracionais. Esses números formam o conjunto dos números irracionais, indicado pelo símbolo I. Então, o resultado são números que possuem infinitas casas decimais. No programa de computador estão apresentadas apenas as primeiras casas decimais. Bom, isso aqui é uma tabelinha, tá, gente? Tabela não, uma planilha. Deve ser Excel ou alguma outra planilha que faz esses cálculos pra gente. Então, veja alguns exemplos de números irracionais. Então, a gente falou lá da raiz de 3, mas a raiz de 2 também é um número irracional, tá? Ela não tem um padrão de repetição aqui depois da vírgula, não. O que acontece? O que a gente faz, né? Para o dia a dia? A gente arredonda, né? A gente faz um corte aqui, 1,41 e arredonda para facilitar os cálculos, né? Menos raiz de 5. Esse menos aqui está mostrando para a gente o quê? Que existem também os irracionais negativos, tá? Então, assim, eles estão dentro da reta numérica, porém, não pertencem aos racionais, tá? Aí a gente tem aqui o número π, que você já deve ter estudado na geometria aí, tá bom? O número π, ele é um número muito legal. Todo círculo que você pegar na sua vida, tá? Você vai calcular a razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Qualquer circunferência que você pegar na sua vida, qualquer uma, você vai fazer essa razão aí. A razão é o quê? A divisão. Tá bom? Então, você pode pegar aí agora na sua casa um copo e desenha ele aí na sua folha. Faz o círculo assim ao redor do copo. Aí, você vai medir o diâmetro, que é o quê? De um lado até o outro, né? Desse círculo, dessa circunferência. E depois, você vai medir aqui, ó, o comprimento dessa circunferência. E aí, você faz essa divisão, comprimento dividido pela circunferência. Você vai achar um número parecido com esse daqui. É claro que não tão exatamente, porque nós somos limitados, né? O computador não é limitado, então ele calcula isso aqui exatamente. Tá bom? Outro exemplo, raiz de 10 sobre 4, que também é um número irracional. Então, a gente tem vários, né? Vários números irracionais aí. São esses números que não obedecem um padrão aí depois da vírgula, conforme os racionais obedecem. Então, representando os conjuntos de números naturais, inteiros, racionais e irracionais por meio do diagrama. A gente tem, ó, os naturais contidos
dentro dos inteiros, que, por sua vez, está contido nos racionais. E os irracionais, ó, eles estão separados. Observe isso aqui, por favor. Existe uma divisão, ó, tá bom? Eles não pertencem a nenhum desses conjuntos. Beleza? Também podemos representar o número irracional em uma reta numérica. Observe, por exemplo, podemos representar geometricamente a raiz de 2 na reta numérica. Ih, repetiu aqui. Bom, inicialmente construímos um quadrado com 2 unidades de lado. Tá aqui. Ou seja, 2u. Em seguida, dividimos esse quadrado em 4 menores. Traça aqui no meio, nós temos 4 quadradinhos, cada um com uma unidade de lado, certo? Em cada quadrado, traçamos uma diagonal. Então, você vem aqui, liga esse ponto nesse. Cadê meu lapisinho? Opa, aqui, liga esse ponto nesse, esse nesse. Cada um desses triângulos tem a metade da área do quadrado menor, ou seja, 0,5 u elevado ao quadrado. Assim, a figura vermelha obtida é um quadrado cuja área é de 2u ao quadrado, pois 4 vezes 0,5 é igual a 2. Então, dessa forma, com um quadrado A tem lado de raiz quadrada de A, ou seja, área, né? Eu falei que área A tem lado raiz quadrada de A. A medida do lado do quadrado vermelho é dada por raiz de 2. Para obter o ponto correspondente à raiz de 2 na reta numérica, transportamos para ela com o auxílio de um compasso. Então, essa imagenzinha que está aqui, meio esquisita, é um compassozinho. Ele pega deste ponto aqui, tá? Você vai abrir o compasso assim, e aí você gira ele até encostar na reta, numa reta aqui, ó, tá vendo? Então, esse ponto aqui é onde está a raiz de 2. Beleza, gente? Então, é isso. Vou parar por aqui. Aprendemos aí hoje o conjunto dos irracionais. Vai ter atividade, se tudo der certo. Amanhã eu vou colocar lá para vocês. E semana que vem a gente se vê. Tá bom? Bom final de semana para vocês. E até terça-feira, porque segunda é feriado, viu? Tchau, tchau.